suas Bíblias, Carta aos Hebreus, no seu capítulo 12. Nós vamos ler dos versos 18 até o 29 para a nossa meditação. E assim hoje nós estamos vencendo o capítulo 12 da Carta aos Hebreus. Nós tivemos alguns sermões nesse capítulo 12, esse é o quarto sermão nesse capítulo 12, nessa série, ou melhor, é o quinto sermão no capítulo 12, nessa série que nós estamos estudando na Carta aos Hebreus. Eu confesso para os irmãos que cada dia mais tenho aprendido, isso tem sido abençoador para o meu coração. Então nós vamos ler capítulo 12, dos versos 18 até o 29, para nós meditarmos nessa noite. Quero falar um pouquinho para os irmãos sobre como Deus nos conduz da sombra do Sinai para a luz de Sião. O texto, inclusive, nos traça um contraste entre Sinai e Sião. Diz assim as Escrituras: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Até aqui, irmãos. Vamos orar mais uma vez? Amado Pai, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de já agora, pela segunda vez, reunidos, estarmos na Tua casa, Senhor, para bendizer o nome. Cantamos louvores, lemos a Tua palavra, tivemos oportunidade de desfrutar da Tua bondade perdoadora dos nossos pecados. E agora, Senhor, mais uma vez estamos diante das Escrituras pedindo que o Senhor nos dê orientação e nos dê todo o ensino do céu ao coração, para que nós sejamos edificados pela Tua palavra e que nós, transformados pelo poder do Seu Espírito, saiamos daqui, Senhor, para glorificar e bendizer ao Seu nome, não apenas tendo entendido a palavra, mas tendo-a recebido no nosso próprio coração. Fala conosco em Cristo Jesus. Amém e amém. Eu não sei se você fez algum exercício já alguma vez na vida, a gente não tem muito o costume de fazer esse tipo de exercício, mas eu não sei se você se lembra de qual era a sua condição diante de Deus antes de ser alcançado pela graça do Senhor. Eu sei que nós, como crentes, né, uma grande parte, ou a maioria de nós, como crentes, nós temos o costume de, depois de nós nos convertermos, coloca a vida meio que no piloto automático e vai andando, e a gente não lembra muito do período anterior à fé. E aqueles que ainda não chegaram a essa fé cristã, ou aqueles que estão à procura dessa fé, eu não sei se você já teve a oportunidade, ou se você já parou para pensar em qual é a sua condição diante de Deus sem Cristo.
Porque, de fato, todos nós estamos diante de Deus, os cristãos e os não cristãos. Nada se passa na face da terra distante da mão poderosa e do poder de Deus, da direção de Deus. Deus governa sobre todas as coisas. Mas é importante que nós lembremos qual era a nossa condição anterior à salvação. E a condição anterior à salvação não era uma boa condição. Na verdade, era uma condição bastante complicada, temerária. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus e que nós éramos merecedores da ira de Deus. Diga-se de passagem, a mensagem do Evangelho, e a palavra Evangelho tem numa tradução mais literal e num sentido mais direto, o sentido de boa nova, de boa notícia. A mensagem do Evangelho só tem efeito no coração daquele que entendeu que precisa do Evangelho. Eu falo que a boa notícia serve para aquele que entendeu a má notícia. E qual é a má notícia? Sem Deus estamos perdidos. Por isso nós precisamos da boa notícia de que Deus nos recebe gratuitamente em Cristo Jesus. Nesse sentido, o autor de Hebreus, ele está fazendo uma comparação de como era a vida daqueles irmãos que estavam recebendo essa carta naquele primeiro momento, antes deles terem a Cristo. Várias cartas do Novo Testamento, elas são direcionadas aos mais diversos povos, às mais diversas igrejas espalhadas em toda a face da terra. Nós temos carta aos romanos, aos filipenses, nós temos aquilo que nós conhecemos como cartas gerais, que são algumas cartas de João, as cartas de Pedro, que são espalhadas ou são direcionadas a todos os crentes, convertidos de todas as matizes. Mas, em específico, a carta aos Hebreus, ela é direcionada a um grupo específico de crentes. Qual é esse grupo? O grupo dos crentes que eram judeus, participavam da fé judaica e da religião judaica e se converteram ao cristianismo. E é por isso que o autor de Hebreus traça o tempo todo esse contraste entre a antiga aliança e a nova aliança, mostrando que Cristo, aquilo que eles receberam, aquele a quem eles receberam, era melhor e superior a qualquer tipo de religiosidade que eles tinham até então na sua vida. Então, mais uma vez, e agora na parte final do capítulo 12, é importante nós lembrarmos que o capítulo 12 ele traz um encerramento para aquilo que começa no capítulo 11 falando sobre fé. Então o capítulo 11 define fé, depois ele nos mostra exemplos de fé no decurso de todo o Antigo Testamento, como homens e mulheres movidos pela fé no Senhor, aguardando Cristo, mesmo no Antigo Testamento, na expectativa, na esperança da vinda do Messias, viveram em fé e agradaram a Deus. Depois, logo no começo do capítulo 12, ele fala, olha, visto que nós temos agora uma grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Os heróis da fé do capítulo 11. E como eles estão testemunhando, a ideia de testemunhas ali, não é que eles estão olhando para nós, né, torcendo pela gente. Tem gente que imagina que é isso. Visto que temos uma grande nuvem de testemunhas, é como se esses heróis estivessem no céu falando, vamos lá, hein? Ó, estou com vocês, firme. Não é nesse sentido que eles são testemunhas. Eles são testemunhas no sentido de terem dado um bom exemplo, de nós olharmos para o testemunho deles e nos mantermos firmes. E aí o autor começa dizendo que nesse processo de não distanciarem-se de Deus, Deus disciplina o seu povo, Deus vai cuidando do seu povo, Deus vai movendo os seus corações, e ele começa, caminhando para o final do capítulo 12, falar da importância de viver em paz e viver em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E agora nessa parte final, ele começa a nos dizer um pouco mais sobre o que ele está querendo dizer acerca de santidade. Ora, o que é essa santidade se não reconhecermos como nós estávamos, quem Deus é e como Deus nos recebeu. Então nessa parte final do capítulo 12, o autor traça uma comparação entre a velha e a nova aliança. E ele o faz de forma a descrever dois lugares físicos que na cabeça daqueles irmãos hebreus era muito, muito claro. Talvez para nós precise de algumas explicações, mas os primeiros leitores tinham aquilo logo de início. Ele fala do Monte Sinai e do Monte Sião. A aliança do Sinai é a aliança da lei, onde nós vemos um monte intocável e o cenário envolto por medo.
Era uma aliança terrena, onde Deus está mostrando todo o seu poder, toda a sua majestade, e o quanto ele deve ser temido, o quanto ele é terrível em glória e majestade, de forma que ninguém pode se achegar a ele de qualquer jeito. E nesse contraste, agora ele fala de um segundo lugar, de um segundo monte. Se no Sinai é o lugar da aliança inicial, da lei de Deus, nós vemos já aqui a aliança representada em segundo lugar sobre Sião. E o que é Sião? Sião é um monte santo sobre o qual está erigido a cidade de Jerusalém, que representa a nova aliança, uma aliança de alegria, uma aliança de confiança, uma vez que Sião é a Sião celestial, onde está o Salvador, que nos comprou um lugar ali com o sangue do perdão, uma aliança que é eterna. Então ele começa dizendo, olha de onde vocês vieram e olha para onde Deus os está conduzindo. E por que o autor faz isso? Ele tem como objetivo que os seus primeiros leitores, e também a mim e a você, aqueles que se converteram e que enfrentam lutas no caminho da fé cristã, na caminhada, e ele compara a vida cristã com uma corrida, que eles não desistam, que eles não voltem para trás, que eles observem, peraí, olha de onde a gente saiu, olha qual era a nossa relação com Deus, e olha como nós estamos agora. Nós não podemos ter uma recaída na nossa fé diante das adversidades. E ele faz um apelo, mostrando para os irmãos o quanto essa dispensação do Evangelho, essa nova aliança estabelecida em Cristo Jesus, é superior à antiga aliança judaica. Aplicando ao nosso caso, é superior a qualquer tipo de religiosidade que nós vivíamos antes de Cristo. Aquilo que nós recebemos pela graça no Evangelho é superior a qualquer tipo de manifestação que nós pudéssemos ter de religiosidade ou de qualquer expectativa que nós pudéssemos ter de chegarmos a Deus por algum tipo de mérito próprio ou até mesmo por algum tipo de pensamento errôneo, um pensamento comum que há é que todos são filhos de Deus. Eu acho que você já deve ter ouvido essa expressão, né? Às vezes até no momento de explicação ou de conversa com pessoas, não, que todo mundo é filho de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. No Evangelho de João diz que filhos de Deus são aqueles que receberam a Cristo Jesus. A esses, diga-se de passagem, Deus deu-lhes o poder de serem feitos. Diga-se de passagem, não é nem uma filiação natural ou uma filiação por desejo próprio. É uma filiação por adesão do próprio Deus. É Deus quem nos adota. Assim como nos nossos dias, se você conhecer um processo de adoção, eu louvo a Deus porque nós temos aqui na nossa igreja a alegria de termos vários queridos que foram adotados. E qual é a adoção? Os pais vão e adotam os filhos. Não são os filhos que adotam os pais. São os pais que adotam, que recebem os filhos, que derramam amor sobre eles e falam, olha, agora tudo que é meu é teu. Eu estou dando para você a filiação, meu nome, minha casa, minha vida, meus cuidados, meu investimento, minha família, e tudo que é meu é seu. Foi isso que Deus fez conosco. Deus nos adotou, nos recebeu em Cristo Jesus. De maneira que tudo aquilo que nós víamos no Antigo Testamento é como uma sombra que apontava para essa nova aliança, que apontava para essa adoção de Deus. A ideia de nós tratarmos o Antigo Testamento como uma sombra que nos mostrava a Cristo, é mais ou menos como se, eu não sei se você já teve a oportunidade de andar nas ruas, cada vez mais a gente vai andando cada vez menos nas ruas escuras da cidade, até porque as ruas já nem são mais tão escuras assim, mas pouco se vê as pessoas andando à noite, né? Quando era mais jovem a gente andava muito à noite, e as lâmpadas eram bem espaçadas, então se você é um pouco mais antigo, talvez essa ilustração sirva mais para você. Se você está num lugar assim, e tem uma lâmpada iluminando as suas costas, e você vê a sombra de alguém chegando, né? No primeiro momento, às vezes, você se assusta, né? Mas pela sombra você não sabe quem é. Você identifica que tem alguém chegando. Aquela pessoa vem andando, talvez conforme vai chegando mais perto, depende da roupa que ela está vestida, você consiga até discernir se é um homem ou se é uma mulher, então você sabe que tem algo vindo, você sabe que tem algo chegando, mas você ainda não consegue discernir o que é isso que está vindo, até que aquela
sombra é iluminada pela luz. E agora você vê quem é. A ideia é que o Antigo Testamento é esta sombra que apontava para Cristo. E quando Cristo se coloca diante de nós, nós o vemos face a face, nós o reconhecemos. Isso serve para nos lembrar, irmãos, que o Evangelho que nós cremos, ele está em contraponto com a lei. Isso nos mostra algumas verdades. A primeira é que a glória de Deus se revela mais claramente no Evangelho do que na lei. A Bíblia diz que a lei não pode salvar ninguém. A lei não pode aperfeiçoar ninguém, mas o Evangelho pode. E o que o autor de Hebreus está dizendo àqueles irmãos, olha, vocês foram aperfeiçoados pelo Evangelho. E a segunda verdade que ele nos mostra aqui é que o chamado de Deus hoje, a alegria e a reconciliação, é muito maior do que o chamado que ele tinha no Antigo Testamento ao rigor da lei, onde nós só poderíamos nos achegar a ele uma vez por ano através de ritualismos e ainda assim de maneira indireta. Você precisava de um sacerdote, você levava a sua oferta para o sacerdote. Esse sacerdote precisava fazer uma oferta por si mesmo e depois adentrar em todas as fases ali do tabernáculo que nós já vimos aqui, para oferecer a oferta uma vez por ano. E se ele fizesse isso de maneira errada, se ele não fizesse isso de uma maneira muito bem estipulada, como Deus havia determinado, ele também seria fulminado. Então nós vejamos, irmãos, como nós passamos da sombra do Sinai para a luz de Sião. E eu quero destacar aqui 3 aspectos para nós que são muito importantes que o autor de Hebreus nos dá aqui. O primeiro, ele destaca claramente o espetáculo terrível do Sinai. Para que nós entendamos como Deus nos tirou da sombra do Sinai, para nos levar para a luz de Sião. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o espetáculo terrível que estava no Sinai. Perceba o que nos diz os versos 18 até o 21. Diz assim, ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Embora o autor esteja falando aqui do evento ocorrido no Monte Sinai, qual é esse evento, irmãos? O evento quando Moisés subiu ao Sinai e ficou ali 40 dias orando. E Deus falava com Moisés no Sinai. E ninguém podia se achegar ao monte. Qualquer pessoa que tocasse no monte seria morta. Se um animal escapasse e relasse no monte, ele também seria morto. Mostrando o grande poder de Deus. Embora ele fale do evento no Sinai, o foco aqui não está no lugar em si, mas no aparecimento de Deus, que revelou a sua majestade e o seu poder ali. Os israelitas haviam consagrado a sua vida exteriormente pelo lavar das roupas, estavam ali na expectativa de que Deus pudesse falar alguma coisa com eles, mas o seu interior tremia de medo, porque eles olhavam para aquela montanha e aquilo estava fumegando, a imagem era maravilhosamente terrível. Eles sabiam, há poder ali, está tendo uma manifestação extraordinária de Deus ali, mas nós não podemos nos chegar à escuridão, à trevas, a tempestade, e se nós nos aproximarmos de Deus, Ele nos fulminará. Nesses tremendos aspectos da natureza, Deus aparece para o seu povo e espera aumentar a reverência que o povo tem por Ele. E aqui é muito interessante, irmãos, porque Deus, quando se apresenta logo de início, Ele se apresenta como um Deus temível. Hoje eu temo, né, um Deus temível, mas eu temo hoje que as pessoas estejam tentando diminuir o caráter de Deus e quem Deus é. Parece que as pessoas estão nutrindo uma espécie de intimidade com Deus que Deus não estabeleceu. Né? Eu lembro-me que há uns tempos atrás ficou muito em voga o termo Abba Pai, né, pelo menos no tempo da minha juventude, e todo mundo fazia aquela tradução muito literalista de Abba Pai para papai, paizinho querido, né? E eu lembro que até em algumas orações as pessoas, papai, paizinho, ou então aquela mania que nós temos aqui em português de usar a palavra você para Deus.
Posso ser que eu seja chato. Até falei hoje de manhã, é muito provável que eu seja muito mais chato do que Deus. Tá? Mas eu me incomodo quando as pessoas não olham para Deus com a devida reverência. Porque quando Deus se revela, Ele se revela extremamente santo. Ele se revela inacessível, inatingível. Nós vamos falar um pouco desse mistério, onde Deus nos aproxima de si, mas por nós mesmos, nós não poderíamos nos achegar a Ele. Perceba como ali no Sinai, a coisa era bastante tensa. O povo se assustava ao ouvir a voz de Deus, até Moisés tremeu. Deus demarcou os limites do monte e disse, daqui ninguém passa. Se um animal passar, vai morrer. Vai ser apedrejado. Isso nos mostra evidentemente que Deus tinha o desejo e queria deixar bem claro a seriedade de quem é Deus, a seriedade da lei de Deus, da mesma forma como nós devemos fazer com os nossos filhos e com a igreja. A igreja não é uma ferramenta de diminuir Deus. Muito pelo contrário, a igreja nos mostra a enormidade de Deus, a grandiosidade de Deus. Eu lembro-me que uma vez eu estava lendo num livro falando sobre Deus, se eu não me engano era do John Piper. Ele diz que quando nós pregamos o Evangelho, não é no sentido de nós aumentarmos quem Deus é, e ele usou a figura de um microscópio. Ele diz que um microscópio pega algo que é minúsculo e aumenta para que nós vejamos. Ele falou, essa não é a tarefa da igreja. A igreja não tem a tarefa de microscópica, de pegar um Deus pequeno e aumentá-lo para mostrar para o mundo ele como grande. Ele diz que a tarefa da igreja é mais como a tarefa de um telescópio. Porque o telescópio pega algo que é gigantesco. Às vezes e muitas vezes maior do que qualquer coisa que nós possamos ver, mas que está extremamente distante de nós. E aproxima de tal forma que nós o vejamos. Aquilo não é diminuído, aquilo só é aproximado do nosso olhar. Esse é Deus. Deus não é diminuído e Ele não mudou. Veja como Ele se apresentou no Sinai. Só para você ter uma ideia de quem é o Deus que nós estamos falando. Enquanto Moisés estava no monte, Deus se manifestou de forma tangível, exatamente para mostrar para o povo a magnitude da sua majestade grandiosa. A ideia aqui do texto e a ideia que o autor bíblico nos mostra é que Deus queria mostrar que Ele é Deus e que com Ele não pode brincar. E como Ele apareceu? Com fogo palpável e ardente, mostrando que ninguém poderia tocar naquele lugar e que se tomassem o descuido de se chegar àquele lugar, eles morreriam fulminados, porque Deus é terrivelmente santo. A santidade de Deus é tão grande que nós sequer podemos contemplá-lo. Então Deus se mostra no fogo palpável e ardente. Diz mais, qualquer animal que chegasse ali seria apedrejado. Deus também se mostra com escuridão, trevas e tempestade, mostrando que ninguém tem esse livre acesso a Ele se Ele não der. Ninguém vai chegar para Deus assim, inadvertidamente, batendo na porta, falar assim, eu estou aqui, sou eu. Eu lembro-me, quando era muito jovem ainda, tinha um pastor, era até aqui de Maringá. Acho até que já faleceu. Mas ele tinha uma igreja que era uma igreja bastante sectária, bem tenso aqui. E eu lembro que ele tinha uns programas de final de tarde, né? E alguns programas eu acabava vendo, porque eu estava esperando outro programa. E ele fazia as orações e terminava a oração dizendo assim, eu te peço. Até eu falava para a Patrícia, que empáfia, né? Imagina chegar para Deus, eu te peço, como se Deus falasse, eu nem atendo agora, você é uma pessoa tão importante assim, né? Então eu vou me chegar. Não. Deus se mostra no meio de escuridão, de trevas, de tempestade. Diz mais, Deus aparenta com clangor de trombeta. A ideia de trombeta aqui, irmãos, é uma ideia que está muito identificada com a literatura apocalíptica. E ela tem o sentido de transmitir uma ordem que é tão séria que não pode ser desconsiderada. A ideia de trombeta é de um proclamar urgente, tal qual num exército, quando o corneteiro, o trombeteiro, ele toca aquele toque específico, as pessoas precisam se levantar.
Paulo, inclusive, diz que se a trombeta não der o som correto, ninguém vai levantar para a guerra. A ideia de que Deus no monte estava conclamando as pessoas a ouvirem: o que eu tenho a dizer é sério, prestem atenção. E daí vem as palavras tais que, diz o autor de Hebreus, que quantos ouviram suplicavam que não lhes falasse mais. Essa súplica se dava pelo medo que eles estavam no coração, diante da santidade de Deus, de serem fulminados por Deus. Em Êxodo 19, diz que o povo falou para Moisés: fala você para a gente, não deixa Deus falar com a gente. Porque se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Ele nos matará, porque Ele é tremendamente santo. Diz-nos ainda o texto que Deus respondia a Moisés no meio de um trovão. Quando era criança eu tinha medo de trovão. Na verdade a gente tem que ter medo do raio, né? Mas a maioria de nós tem medo de quem? Do barulho, do trovão. Às vezes eu corria para debaixo da cama. Ou então pegava aquele escudo protetor, o cobertor. Parece que quando a gente se cobre, né? Parece que vai estar protegido de todos os males, né? Quando é criança é assim, a gente tem essas imaginações, né? Você tem medo de monstros imaginários que são poderosíssimos, mas eles não conseguem vencer a barreira do cobertor. Porque você se cobre e você se sente protegido. Deus falava com Moisés através do trovão e o povo assustava, porque eles ouviam aquele ribombar santo do trovão, da voz de Deus. O salmista diz que a voz de Deus despedaça os cedros do Líbano. A voz de Deus é poderosa. A voz de Deus se faz ouvir e o povo temia estar diante de Deus. Essa é a figura de Sinai. Assim que Deus se mostra no Sinai. A entrega da lei no Monte Sinai se sublinham de 3 aspectos muito importantes. Primeiro, da absoluta majestade de Deus. Ali nós vemos um Deus aterrador em majestade, temível, de quem nós precisamos tomar cuidado. Segundo, a absoluta inacessibilidade de Deus. Ninguém poderia se achegar a Ele. Não é assim que vocês se achegam a Deus, o Criador de todas as coisas. Que o diga Nadab e Abiú, que chegaram para oferecer ao Senhor um sacrifício, mas fizeram de maneira não inadvertida, mas de maneira inapropriada. Você já parou para pensar por que Nadab e Abiú foram fulminados? Não é porque eles foram oferecer um bicho que não era o bicho escolhido. Não é que eles entraram com um cachorro para oferecer a Deus, não. Sabe por que Nadab e Abiú foram fulminados? Porque eles pegaram brasa de onde não era para pegar. Deus falou: é assim que vocês se achegam a mim. Eles falaram: não, a gente não precisa. Para que esse rigor todo? Você acha que Deus vai se preocupar com isso? Sim. Detalhe, eles nem entraram no Santo dos Santos. Foram fulminados no santo lugar. Então a absoluta inacessibilidade a Deus. Nós não temos esse acesso que a gente imagina até a Deus, viu, gente? Aquele negócio: não, Deus ouve a todo mundo. Não é bem assim nas Escrituras. Deus nos ouve por intermédio de Cristo. Quando nós terminamos as nossas orações em nome de Jesus, amém, não é uma palavra mágica, uma espécie de pirlim-pim-pim. Na verdade, é uma pública profissão de fé. É um reconhecimento de que sem Cristo nós não teríamos acesso a Deus. Deus não nos ouve porque a gente é bonito, ou porque a gente sabe orar bem, ou porque a gente tem bons argumentos. Não. Deus nos ouve porque Cristo fez o caminho. Vou falar disso mais para frente. Cristo fez o caminho e nos deu acesso a Ele. Então aqui, lá no Sinai, nós vemos a total inacessibilidade de Deus. E por fim, o terror absoluto de Deus. Um terrível temor, tanto de olhar como de escutar. Eles temiam olhar a Deus. Lembra de Moisés na sua oração? Pedindo para ver a Deus. Deus foi misericordioso. Deus é bom. Cantamos aqui: tu és bom, bom, bom. Deus disse o que para Moisés? Ninguém pode me ver. Porque se alguém olhar a minha santidade, será fulminado pela minha santidade. Porque eu sou extremamente santo. Mas eu vou colocar você numa fenda, vou passar, você vai ver como que uma espécie da minha glória
Bondosamente. Eu lembro-me que reverendo Heber, pai, que veio aqui, esteve conosco, ficou icônico na internet, esse corte de internet, quando ele foi pregar numa igreja, os irmãos estavam cantando, abra os olhos do meu coração, porque eu quero te ver, né? Eu quero ver o Senhor. Então ele falou, ninguém pode ver o Senhor. Nós nos achegamos por meio de Cristo. Esse acesso que nós imaginamos ter a Deus, ele não é tão simples assim. Lá no Sinai, através do trovão, do relâmpago, da trombeta tocando, da voz do próprio Deus falando pelo trovão, tudo chocava e trazia pavor, de maneira que o povo ficava aterrorizado. Como o autor de Hebreus diz, até Moisés sentiu-se aterrado e trêmulo. E essa é a realidade da revelação de Deus do Sinai. Um Deus santo, poderoso, terrível em glória e inacessível ao humano. E o que isso tem a ver conosco? Porque essa era a nossa relação com Deus anteriormente, irmãos. Nós não tínhamos esse acesso livre. A nossa relação com Deus era profundamente prejudicada pelos nossos pecados em relação à sua santidade. Porque Deus é tremendamente santo, de maneira que Ele se revela temeroso a nós, distante. A nossa relação com Deus era uma relação mediada por um humano, onde também não era de qualquer hora, qualquer momento. Uma vez por ano levávamos ali um cordeiro para que o sumo sacerdote fizesse primeiro oferta por ele mesmo e depois entrava diante de Deus e o povo ficava lá fora esperando. Se o sumo sacerdote voltar, Deus aceitou as nossas ofertas. Se ele não voltar, Deus não aceitou. Então perceba como a relação com Deus era uma relação truncada. E por que era truncada? Por que era carregada de ritualismos? Exatamente porque Deus queria nos mostrar a gravidade do nosso pecado em relação à sua santidade. E quem Ele é? Ele é um Deus santo. Um Deus que deve ser temido. Um Deus que deve ser adorado por aquilo que Ele é. Um Deus que está distante de nós e que não se mistura conosco. Muitas pessoas têm uma ideia errônea da encarnação do Verbo em Cristo Jesus. Quando Jesus se fez carne, Ele se fez homem e habitou entre nós. Mas não é homem qualquer não, irmãos. É um homem santo. Você quer entender o que é santidade plena de um ser humano? Olhe para Cristo. Jürgen Moltmann, um teólogo alemão, diz que Jesus é a manifestação perfeita de um homem que viveu 100% na dependência do Espírito Santo de Deus. Em obediência. Paulo nos diz isso, que ele foi obediente em tudo, até a morte de cruz. Então o Deus que nós conhecemos, Ele se revelou em primeiro lugar, um Deus santo e temível. E essa era a nossa situação no Sinai. Mas o autor nos diz, olha, Deus nos tirou daquele relacionamento truncado e nos deu um novo relacionamento. Ele nos levou à luz de um novo lugar. Qual é esse lugar? Sião. Então, se nós vimos o terror, o espetáculo terrível do Sinai, agora o autor passa a nos mostrar a sublimidade superior de Sião. E olha o que ele nos diz a partir do verso 22. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Olha onde nós chegamos. Saímos daquele terror do Sinai, daquele Deus intangível, e agora Ele nos oferece um acesso diferente. Agora nós chegamos à cidade do próprio Deus. Enquanto o autor introduz essa sessão no versículo 18, ele fala, olha, vocês que estão aqui não experimentaram o terror do Sinai. Mas agora vocês experimentam da graça de chegar a Sião. Olha o que ele nos diz, verso 22.
tendes chegado ao Monte Sião. A expressão tendes chegado declara que os leitores de Hebreus chegaram a um lugar permanente. Isso é, há uma condição que agora não é mais temporária, como era da antiga aliança, mas é uma condição duradoura, prevalente, eterna, perene, que é a nova aliança com Cristo Jesus. Vocês chegaram ao destino final. Lembra do salmista que diz, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, e ele faz uma declaração muito bonita. Eu tenho aquela declaração muito bonita, quando ele chega diante de Jerusalém, ele fala, pararam os meus pés diante das portas de Jerusalém. A ideia do autor de Hebreus é essa, os nossos pés agora estão parados diante de Jerusalém. Chegamos ao nosso destino final. Sabe a sombra do Antigo Testamento que apontava para aquele que havia de vir? Agora ele veio. Agora nós temos contato com ele. Irmãos, e isso é algo fundamental, porque o Monte Sião é a expressão de tudo aquilo que nós já esperávamos. O Monte Sião é a inauguração de um acesso direto que agora nós temos a esse Deus que é temível. E Deus não mudou, tá, irmãos? Isso é muito importante nós lembrarmos. Ele não mudou, ele não virou vozão. Tem gente que imagina, pastor, Deus virou vô, né? E há uma diferença entre pai e vô, né? Pai educa, pai às vezes tem uma relação que não é muito das fáceis com os filhos. Por quê? Porque ele tem a responsabilidade de tirar o filho do mau caminho. E vô? E vó? Vô e vó é tenso. Desculpe os avós e os avós que aqui estão. Mas às vezes atrapalha até a educação. Quantas vezes eu falava assim, mãe, não vai dar isso, tadinha. E ela mesmo dava. Né? Como é que você vai repreender a mãe? Eu lembro uma vez que a minha pequena foi pedir um negócio para minha mãe. E ela chegou para mim com o seguinte argumento. Pai, você não ouviu a avó falando? Foi, o que tem a ver isso? Falei, você é meu pai e eu tenho que te obedecer. Ela é sua mãe, você tem que obedecer ela. Ou seja, ela, de maneira indireta, pediu para a avó interceder. E se a avó está numa situação superior, e como bom exemplo, falar, minha filha, não é bem assim. E até explicar que as coisas mudaram, mas ela ficou tipo olhando assim, não vai obedecer não? Um exemplo, agora é a avó que mandou. Deus não se tornou um avô. Deus continua quem ele sempre foi. Deus não muda. A Bíblia diz que nele não há sombra de variação. Mas por que agora nós não somos fulminados? Porque ele inaugurou um novo acesso através de Cristo. Há um sacerdote melhor que reina em Jerusalém, que está sentado no trono de Sião, que abriu as portas para que nós entremos até o Senhor. E perceba essa expressão acerca do que é Sião. Sião é a cidade do Deus vivo. Sião é a Jerusalém celestial. É onde nós aguardamos chegar. E quem são os moradores de Sião? Olha o que o texto nos diz. São incontáveis hostes de anjos. A universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados no céu. Esses primogênitos são o povo de Israel consagrava todos os primogênitos a Deus. Aqui significa todas as famílias dos santos de Deus. E olha que coisa maravilhosa. O próprio Deus mora lá. O próprio Deus está em Jerusalém, em Sião. Ele diz Deus. E perceba o que ele diz? O juiz de todos está lá. Mas a gente pode entrar, porque ele não irá nos fulminar. E sabe quem mais está em Jerusalém? O Salvador Jesus, o mediador da nova aliança e o sangue da aspersão, que fala das coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Irmãos, tudo isso constitui uma lista propositadamente impressionante, mostrando que certamente as maravilhas das bênçãos da nova aliança suplantam de longe o ritualismo transitório do judaísmo que aqueles irmãos viviam. A graça do Evangelho que é oferecida a mim e a você são muito superiores a qualquer estilo de vida que a gente pudesse ter longe de Cristo. Hoje nós chegamos à nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, ao Monte Sião. Hoje nós somos essa Jerusalém, a igreja de Deus. Anteriormente, capítulo 3 de Hebreus, versículo 6, o autor nos chama de casa de Deus, individualmente. Mas agora ele afirma que nós
formamos essa Jerusalém de Deus, essa cidade de Deus, e nós adentramos livremente. Mas, pastor, se Deus não mudou, por que a gente pode entrar? A gente entra por Cristo Jesus. Perceba o que ele nos diz aqui. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, versículo 24. Quem está lá na Nova Jerusalém? Jesus, o mediador da nova aliança. A Bíblia nos diz que Jesus entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos. Lembra que o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano? Ele fazia sacrifício por si mesmo, pelos seus pecados, e depois ele entrava naquele lugar. Lá no capítulo 16 ou 17 de Levítico, se eu não me engano, 16 de Levítico, vai falar da importância desse dia, que é o dia da expiação, onde o sumo sacerdote entrava oferecendo a sua oferta. Mas ele tinha que fazer isso todo ano, porque era temporário. Jesus entrou de uma vez por todas, não com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue. E digo mais, ele não apenas adentrou ao Santo dos Santos sozinho. O Santo dos Santos é um lugar que a gente adentra sozinho. Ou melhor, a gente não. O sumo sacerdote adentrava sozinho. Ninguém podia mais estar lá. Agora Jesus adentrou ao Santo dos Santos e rasgou a cortina que separava aquele lugar, de maneira que agora nós não esperamos do lado de fora. A gente tem um livre acesso a todo momento, não é mais uma vez por ano, é sempre que pudermos, é sempre que quisermos, é sempre que clamarmos: Pai, nós podemos nos achegar a Deus por meio de Cristo Jesus. Ele é o mediador dessa aliança. Pastor, mas e Deus não irá nos fulminar? Não, porque todos os nossos pecados Ele já castigou em Cristo. O sangue da aspersão, o sangue da propiciação, é o sangue do próprio Filho eterno de Deus, que morreu por nós. Agora nós estamos cobertos por esse sangue. Agora nós temos esse livre acesso, e essa é a nossa nova relação com Deus. Nós fomos reconciliados por meio de Cristo, o mediador dessa aliança, e como cristãos, nós somos cidadãos da Jerusalém celestial. E não é lá no futuro, é agora mesmo. Nós já o somos. Eu e você já o somos. E como Cristo governa agora a nossa vida, o Espírito Santo está sempre conosco, nos levando a experimentar dessa presença santa, até o dia em que de fato entraremos na realidade final de Jerusalém, como está descrito em Apocalipse 21. E aí estaremos eternamente e definitivamente com o Senhor. Você percebe como é que a relação mudou? Deus não mudou, a relação mudou. Deus continua sendo o Deus terrível, tremendo e santo lá do Sinai. Mas agora Ele nos recebe por Cristo. Agora nós podemos nos achegar a Ele. Daí o autor termina com uma exortação importante para mim e para você. Assim como era para aqueles irmãos hebreus. Observe o que diz os versos 28 e 29. Porque agora ele nos fala do inabalável reino da graça. E de como nós não podemos desconsiderar esse reino da graça que nós recebemos. 28 e 29 ele diz: por isso recebemos nós, ou melhor, recebendo nós, um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. E ele termina dizendo que Deus não mudou, porque nosso Deus é fogo consumidor. Ele falou: olha, Deus não mudou, mas a relação conosco mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus, mas agora Ele nos dá acesso. Agora Ele nos tem como filhos. Agora, por intermédio de Jesus, a gente pode chegar até Ele. Irmãos, vejamos que o autor nos mostra a enormidade da bênção que nós recebemos por meio de Cristo. E nos convida a uma relação transformadora também com Deus. Ele diz: agora nós não estamos igual o pessoal lá do Sinai, todo mundo do lado de fora, com medo terrível. Até, é interessante essa expressão, porque lá no Sinai eles falavam: não deixa Deus falar com a gente. Eu imagino a situação, né, diante de Moisés. Moisés, fale você, não fale Deus, porque Deus, se falar, vai nos matar. Agora não. Ele diz assim: agora nós sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, mas agora nós temos acesso a Ele. Nós podemos nos achegar a Ele.
E nesse sentido, ele apresenta algumas exortações que são anteriores. Se você for observar versos 25 e 26, diz o seguinte: então tenham cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir a quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Olha só, toma cuidado. Se aqueles sob a antiga aliança, que eram advertidos pelos sacerdotes, que estavam debaixo do regime da lei, não foram poupados, que dirá nós? Que agora nós temos o próprio Cristo falando conosco pela palavra, pelo poder do Evangelho. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. É como se o autor de Hebreus estivesse dizendo assim: prestem atenção a Cristo. Não hajam de maneira inadvertida. Não desconsiderem essa graça, porque agora o acesso que nós temos é diferenciado. Não recusem a voz de Cristo falando através do Evangelho. Se incorreram em perigo aqueles que recusaram a voz de Deus no Sinai, quanto maior o perigo que há de virá àqueles que recusarem ou rejeitarem o mensageiro de Deus, o seu próprio filho. Agora não é mais Arão, Moisés. Não são mais os profetas. Lembra que como o autor de Hebreus começa o capítulo 1 de Hebreus? Anteriormente, Deus falou com os nossos pais, de muitas formas, de muitas maneiras, pelos profetas. Mas hoje Ele nos fala por quem? Por Cristo, por Jesus. Aquele que é a expressão exata do seu ser. Aquele que é o resplendor da sua glória. Aquele que sustenta com as suas mãos o universo. Aquele que é maior do que anjos. Aquele sob qual nome todos irão se dobrar. Quando Deus fala aos homens por meio de Cristo, Ele espera a mais cuidadosa atenção e consideração. E aqui, irmãos, a gente precisa dar atenção para aquilo que é de Deus. Na teologia há um termo que eu gosto demais, diz que Deus é o próximo distante. Ele é o próximo não porque a gente tem poder de chegar a Ele, mas porque Ele se aproxima de nós. Porque Ele continua sendo um Deus que não se mistura com a sua criação. De maneira que quando nós ouvimos o Evangelho, nós precisamos entender que é a própria voz de Deus falando ao nosso coração. Isso é mais excelente que a própria lei. Ele agora fala de forma eficaz e poderosa. Antes, de fato, a voz de Deus abalou toda a terra, mas agora, ao introduzir o Evangelho, Ele não abala somente a terra, mas abala também os céus. Porque tudo é mudado pelo poder do Evangelho de Cristo. A culpa daqueles que rejeitaram a Cristo é maior, e o castigo daqueles que rejeitarem a Cristo é inevitável. Não há escape, não há forma de suportar a presença de Deus sem estarem cobertos pelo manto de Cristo Jesus. Então há uma advertência. Olha de onde Deus nos tirou. Olha para onde Deus nos trouxe. Olha como nós não tínhamos acesso à santidade. Olha como nós fomos aproximados da santidade por Cristo. De maneira que ele termina no versículo 29, afirmando as mesmas verdades lá do Sinai, de quem é Deus. Ele fala, lembre-se, porque Deus é fogo consumidor. Há poucos meses atrás, eu usei um exemplo do C.S. Lewis, quando ele escreve... Isso não vai estar no filme, nas Crônicas de Nárnia, tá? Isso vai estar no livro. Quando um castor estava explicando para a menina Lúcia sobre quem era Aslan, o leão, muito forte. E o castor falava das qualidades de Aslan, que ele era poderoso, que ele era forte, que ele era o animal mais poderoso de toda a Nárnia. E a menina foi se enchendo de medo, a Lúcia. Ela falou, mas ele é poderoso? O castor falou, sim. Mas ele pode nos matar? Ele disse, sim. Mas ele é perigoso? Ele disse, não. Porque Ele é bom.
Ele pode nos destruir, mas Ele é bom. Ele cuida de nós. O autor está dizendo, Deus continua sendo um fogo consumidor. Mas agora nós temos acesso pelo sangue do mediador, por Cristo Jesus. Ele nos tirou do terror do Sinai para a alegria de Sião. Meus irmãos, eis a mensagem do Evangelho. Que contraste maravilhoso nós vimos entre o Monte Sinai, com medo de aproximarem-se de Deus, e a grande alegria da aproximação que nos é oferecida no Monte Sião, na Jerusalém Celestial. Eis a grande diferença que Cristo faz. Antes de Cristo, nós vemos um Deus que, embora bondoso, se mostrava distante e aterrador por ser tremendamente santo. Mas depois o Pai enviou seu Filho amado ao mundo, e agora nós vemos o mesmo Deus, mas que se aproximou de nós e nos acolhe à sua presença por meio de Cristo Jesus. O fogo que consumia as vidas é o fogo que aquece corações hoje. Lembra de Jesus pregando para os discípulos no caminho de Emaús, quando eles fugiam de Jerusalém? Jesus havia sido morto, crucificado. Eles estavam aterrados, desanimados, desolados, fugindo para Emaús. E eis que aparece um homem no caminho. Eles não identificaram quem era. E na conversa, a Bíblia nos diz que Jesus começou a explicar, desde a lei de Moisés e os profetas, tudo que estava escrito sobre ele. E como esses homens sentiam o coração? O coração queimava. Aquele fogo que afastava é o fogo que nos acalenta, que nos fortalece hoje. Nós não podemos de forma alguma desconsiderar esse privilégio da graça de Deus, irmãos. É o poder do Evangelho. Assim como aqueles irmãos hebreus não podiam desconsiderar, eles que conheciam muito bem a diferença de Sinai e Sião. Nós que conhecemos muito bem uma vida sem Cristo e uma vida com Cristo, não podemos desconsiderar esse fator. E eu quero terminar trazendo algumas aplicações para os irmãos. Como eu falei de manhã, eu sempre trazia 5 aplicações, né? Minha filha fala, pai, você prega 3 pontos, 4 pontos e traz 5 aplicações. Eu falei, não vou trazer mais, hoje eu vou trazer 6. Quais são? Primeiro, nós precisamos reconhecer que a nossa relação com Deus, sem a pessoa de Cristo, é uma relação de juízo e de morte. Não se engane. Ninguém vai se achegar a Deus ou se sustentar diante de Deus por si próprio, por mérito próprio. Sem Cristo, a única coisa que resta de Deus para nós é juízo e morte, porque Deus é fogo consumidor. Segundo, precisamos entender que a nova aliança em Cristo nos liga eternamente ao Criador, de forma definitiva e amorosa. Nós não precisamos mais sacrifício. Jesus morreu de uma vez por todas. Na nova aliança agora nós temos acesso. Nós podemos chamar Deus de Pai. Nós podemos nos achegar à sua santidade sem sermos fulminados. Só por Cristo. Terceiro, a rejeição a Cristo é a rejeição ao próprio Deus, e à salvação de Deus, e ao céu de Deus, e à Jerusalém de Deus, e à nova vida de Deus, e a tudo que Deus dá. Então não se engane, qualquer um que rejeitar a Cristo e vir com aquela historinha, não, mas eu amo a Deus. Não. Rejeitar a Cristo é rejeitar a Deus e todo o acesso que nós só temos por meio de Cristo. 4. A Sião celestial é para os salvos, aos que estiverem em inimizade com Deus. O que resta é o fogo do Sinai. A entrada na Jerusalém celestial, na Sião, aquela que vem ataviada como noiva, que desce dos céus, é somente para os salvos. Pastor, e aquele que não é salvo? Vai se encontrar com o Deus do Sinai. De uma forma ou de outra, nós vamos encontrar com Deus. Ou no Sinai, ou em Sião. Aqueles que estão em Cristo entrarão pelas portas de Jerusalém. Os que estão sem Cristo serão aterrados
pelo terror do Sinai. Porque Deus é fogo consumidor. Quinto, a graça do Evangelho é um chamado, tanto para a regeneração, quanto para uma vida ativa de amor e serviço no reino de Deus. E aqui o autor deixa claro aos irmãos hebreus: vocês não apenas foram salvos pela graça, mas agora vocês se mantêm em Cristo pela mesma graça. O Deus que salva é o Deus quem mantém salvo. Por isso que nós falamos a doutrina da perseverança dos santos, que ela é dita, uma vez salvo, salvo para sempre. Tem muita gente que fica, mas como? Porque quem te salva é Cristo. E quem te mantém salvo é o mesmo Cristo. É Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos dá graça salvífica e graça sustentadora. A mesma graça que encontrou o apóstolo Paulo no caminho de Damasco. A mesma que lhe diz: Paulo, por que me persegues? E que transformou o seu coração. É a graça que lhe foi dada quando ele pediu por 3 vezes ao Senhor que lhe tirasse o espinho da carne. E o que Deus disse para ele? A minha graça, Paulo, te basta. A mesma que te salvou e que te sustenta, ela é bastante para mantê-lo firme no caminho, apesar dos espinhos na carne. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Se nós continuamos na caminhada, é porque Cristo continua fortalecendo-nos na caminhada. E, em último lugar, se ouvirem hoje, se nós ouvirmos hoje a voz do Senhor, não a rejeitemos, não endureçamos o coração. Porque, inevitavelmente, como eu acabei de dizer há pouco, nós nos encontraremos com Deus, ou em Sião, ou no Sinai. E esse encontro é inevitável, inadiável. Se ouvirmos a voz do Evangelho, antigamente, todo hino é antigo, né? Mas tem um hino que eu gostava, que eu gosto, que ele fala: a voz do Evangelho já se fez ouvir aqui. E qual é a voz do Evangelho? O coro diz: santa paz e perdão. Essa é a nova. Se ouvirmos a voz do Senhor hoje, não a rejeitemos, porque é a graça se estendendo a nós. E não passaremos, não ficaremos imunes ou ilesos se não aceitarmos essa graça. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos sustente e nos mantenha firmes no caminhar da graça com Cristo. Que jamais rejeitemos, que a gente que a gente se lembre de como estávamos antes e do estado em que estamos hoje por causa de Cristo Jesus. De como Deus nos tirou da sombra do Sinai e nos trouxe para a luz de Jerusalém. Que isso nos alegre e nos fortaleça em Cristo Jesus. Amém? Feche os olhos, quero orar com você. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Palavra essa que nos manifesta a tua graça perdoadora. Palavra essa, Senhor, que nos mostra o quão privilegiados somos e em que situação maravilhosa nós estamos hoje, uma vez que fomos alcançados por Cristo Jesus. Que o Senhor não permita que nós demovamos do estado de fé 1 centímetro sequer. Antes, Deus, que no meio das lutas, das adversidades, das provações, nós sintamos e percebamos a sua presença graciosa. Que nós entendamos que o Senhor é o mesmo Deus e não mudou, mas que nos dá acesso livre por Cristo Jesus. E que isso nos alegre o coração, de maneira que a gente nunca mais volte para trás. É no nome do Salvador, do Filho eterno que oramos. Amém.